Olá pessoal, professor Bruno de História, e nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que mistura história com atualidade, que são as eleições americanas. Sempre que ocorre eleição nos Estados Unidos, o pessoal aqui no Brasil fica muito curioso a respeito do processo, porque é muito diferente do nosso sistema eleitoral, e sempre aparece aquela velha questão: por que é um sistema com apenas dois candidatos? Bom, já vou adiantar que isso não é verdade. As eleições nos Estados Unidos, elas são de fato disputadas por várias candidaturas. Porém, o sistema criado a partir do modelo do colégio eleitoral e a partir da consolidação do Partido Republicano e do Partido Democrata faz com que a eleição aparentemente seja disputada apenas por dois candidatos. Mas vamos entender por que os chamados terceiros candidatos ou candidatos independentes, embora disputem a eleição, têm pouquíssimas chances de ganhar votos e realmente são pouco visíveis, principalmente na cobertura dada pela mídia. Isso porque as leis eleitorais nos Estados Unidos, elas são derivadas do modelo federalista, que coloca na mão dos estados a organização, por exemplo, do sistema eleitoral. Então, pensando por esse critério, a eleição presidencial americana não é, como no Brasil, uma eleição ampla, federal, no qual o voto dos cidadãos é contado nacionalmente. No caso norte-americano, o que existe são diversas eleições dentro dos estados, onde cada estado estabelece um candidato vitorioso e esse candidato vitorioso recebe o voto dos delegados eleitorais daquele estado. Os candidatos, então, devem ser inscritos para a disputa em cada um dos 50 estados americanos. Como cada estado tem seu critério eleitoral para a inscrição de candidatos, isso implica em que a maioria dos candidatos que disputam a eleição presidencial americana não aparece em todas as cédulas. De fato, em 2020, apenas 3 candidatos estão inscritos nas cédulas dos 50 estados. São eles o republicano Donald Trump, que tenta a reeleição, o democrata Joe Biden e um terceiro candidato, a representante do Partido Libertário Americano, Jo Jorgensen, que está na cédula de todos os estados. Esse modelo estadual também implica que cada estado tem uma cédula com uma formatação própria, a sequência dos nomes dos candidatos, os candidatos que aparecem na cédula e inclusive uma opção de inscrever um candidato, ou seja, o eleitor pode colocar um nome na cédula e atribuir voto a este candidato. Agora, se a candidata Jo Jorgensen está disputando a eleição em todos os 50 estados americanos, por que ela não comparece aos debates? Pois bem, a regra do Comitê Eleitoral Americano exige que as redes de televisão convidem para um debate os candidatos que atingem pelo menos 15% de intenção de voto em âmbito nacional, o que cria um problema duplo para os terceiros candidatos. Bom, eles são menos conhecidos, eles têm menos apoio de uma grande máquina partidária, uma vez que as eleições americanas são muito caras, e justamente por serem menos conhecidos, dificilmente eles têm um bom desempenho nas pesquisas eleitorais. Por não ter um desempenho tão bom nas pesquisas eleitorais, eles ficam de fora da cobertura da mídia, de fora dos debates, e isso colabora para que eles continuem sendo pouco conhecidos pelo eleitorado. Isso é uma espécie de ciclo vicioso, né? A pessoa que é menos conhecida se torna menos falada e com isso ela tira a possibilidade que mais pessoas conheçam as suas propostas. No caso da Jo Jorgensen, ela é candidata do Partido Libertário Americano. Vamos falar rapidamente desse partido. As propostas do Partido Libertário Americano são as propostas ultraliberais, tá? Que propõem, por exemplo, coisas como ampliação ao máximo dos direitos individuais, casamento gay, divórcio, uma série de questões das liberdades individuais, mas também coisas do tipo, todo mundo pode andar armado, as pessoas podem fazer quase tudo o que quiser, porém não conte com o Estado para receber saúde, educação e previdência social. Isso daí é responsabilidade do indivíduo. Então, é um partido que mistura pautas
que são identitárias, pautas de direitos individuais, mas também um grande discurso de privatização de absolutamente tudo que você possa imaginar. Mas, além dela, existem os outros candidatos que disputam as eleições em 10 estados, 20 estados. Existe um candidato do Partido Verde que aparece na cédula de 30 estados americanos. Porém, se a gente for considerar o modelo do colégio eleitoral, eles só vão aparecer na contagem final de votos se de fato vencerem em um estado. E aí é que está o segundo problema. Uma vez que esses candidatos não vão conseguir vitórias em algum estado, eles não vão receber votos no colégio eleitoral, e isso fará com que os votos populares atribuídos a eles durante o processo eleitoral desapareçam na contagem do colégio eleitoral, o que cria uma sensação nos Estados Unidos de que essas candidaturas não existem, ou de que essas candidaturas, embora existam, elas são insignificantes porque não recebem votos. Mas elas não recebem votos do colégio eleitoral e não dos eleitores. Mas isso quer dizer que, historicamente, nenhum terceiro candidato recebeu votos no colégio eleitoral? Nenhum deles, de fato, influenciou a eleição? Bom, isso aconteceu de forma significativa na eleição de 1968. O então governador do estado do Alabama, George Wallace, democrata, se desligou do partido para concorrer às eleições pelo Partido Independente dos Estados Unidos. O Wallace se tornou notório nos Estados Unidos por defender a manutenção de leis de segregação. Em 1963, o Wallace se colocou na porta da Universidade do Alabama para impedir o cumprimento da Lei de Integração das Universidades e Escolas, aprovadas pela administração Kennedy, que, por sinal, era democrata. Porém, os democratas do sul dos Estados Unidos tinham grande resistência à superação das leis de segregação. Isso fez com que o Wallace ganhasse notoriedade no país e atraísse para si o voto dos brancos racistas do sul, pessoas que estavam inconformadas com a aprovação, por exemplo, da emenda que garantiu direitos civis e permitiu a ampliação do eleitorado negro nos Estados Unidos. 68 é um ano bastante especial na história. Nós temos protestos na França, o famoso Maio de 68. Nos Estados Unidos, o movimento da contracultura, o movimento dos Panteras Negras, o movimento hippie, a contracultura, estava tudo em ebulição. Porém, como tudo que puxa para um lado gera uma reação, no campo político, a reação conservadora também se fez presente. Wallace foi vitorioso em 5 estados, conseguindo, com isso, 46 delegados eleitorais. As vitórias de Wallace se deram nos estados da Louisiana, Geórgia, Arkansas, Mississippi e, no seu estado, o Alabama. Além disso, ele conseguiu boas votações em outros estados que também eram marcados pelas leis de segregação. Mas a vitória coube ao representante do Partido Republicano, Richard Nixon, que também era um candidato de perfil bastante conservador. Deu início, por exemplo, à campanha da guerra às drogas, que associava o consumo de entorpecentes, por exemplo, ao movimento hippie e aos manifestantes contra a guerra do Vietnã. E 68, então, marcou a última vez que um candidato não indicado pelo Partido Republicano e pelo Partido Democrata conseguiu votos no colégio eleitoral. De lá para cá, os terceiros candidatos disputam as eleições, obtêm uma certa margem de votos populares, mas acabam não obtendo votos no colégio eleitoral, o que cria um debate sobre a validade desse modelo. Muita gente nos Estados Unidos discute a troca do modelo do colégio eleitoral por um modelo baseado na votação popular, ou seja, a contagem do voto dos cidadãos como único critério para a eleição presidencial. Mas para isso acontecer, seria necessário, por exemplo, uma mudança via uma emenda constitucional, o que é muito difícil, porque para isso ser aprovado no Congresso, dependeria, por exemplo, da intenção do Partido Republicano e do Partido Democrata, que são os partidos que controlam o sistema legislativo do país, em fazer essa mudança, o que não parece ser muito viável, já que os dois partidos coexistem e se mantêm no poder justamente pelo sistema do colégio eleitoral. Bom, se você viu esse vídeo até aqui,
se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!